atualizar a informação. As notícias com Miguel Gato. Luís Montenegro anuncia que o Estado vai voltar a ser acionista da REN por uma questão estratégica, mas não para nacionalizar a empresa. Foi o que disse ontem o Primeiro-Ministro na festa do Pontal, na rentrée política do PSD. A compra de 14% da empresa energética depois da privatização total feita no governo de Pedro Passos Coelho é um dos objetivos do governo. Neste discurso, o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD deixou ainda críticas aos que só querem falar de polémicas e disse ainda que o Estado vai recuperar na íntegra o investimento feito na TAP. Tudo isto, David Biléu, no habitual clima de festa, na festa do Pontal, no calçadão da Quarteira. O Pontal é um grito de liberdade, é um grito de afirmação convicta, sem medos, com coragem, de ideias políticas para transformar a vida das pessoas. Na festa do Pontal, o ambiente foi de enorme festa. Luís Montenegro esteve presente na rentrée do PSD em Quarteira e falou para os militantes do partido num discurso onde abordou tanto o passado como o futuro. O Primeiro-Ministro abordou o facto de o Estado voltar a ser acionista da REN. Luís Montenegro diz que a compra de cerca de 14% da empresa insere-se no Fundo Soberano anunciado há uns meses com o objetivo de servir os interesses estratégicos do país. Nós fazemos-lo não para renacionalizar esta empresa. Nós fazemos-lo para estar lá dentro, para salvaguardar o interesse estratégico de Portugal na sua infraestrutura elétrica. Esta iniciativa do Estado não foi o único tema abordado por Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro falou do processo em curso de privatização da TAP e diz estar convicto de que a operação vai ter um resultado mais favorável do que o previsto. Eu não sei, ninguém sabe, o processo está em avaliação, qual vai ser o desfecho. Mas tenho uma convicção muito firme de que nós vamos iniciar a recuperação total do valor que os portugueses investiram na TAP. Durante o discurso houve ainda espaço para uma crítica indireta à imprensa. Para Luís Montenegro, o país devia falar mais das conquistas do governo e não tanto dos assuntos polémicos que têm marcado o Executivo. Nós não podemos viver uma espécie de censura moderna em que as pessoas só sabem, só conhecem e só debatem os assuntos mais polémicos, os assuntos muitas vezes de pequenos incidentes. Luís Montenegro, a discursar no Algarve, na festa do Pontal, aproveitou também para garantir que a região vai ter no próximo ano o Grande Prémio de Fórmula 1. O jornalista David Biléu com o essencial do discurso de Luís Montenegro. Ontem à noite, na reação, o presidente do Chega, André Ventura, fala num discurso aliado da realidade e lamenta que o líder do PSD tenha ignorado o tema Luís Neves. A forma como o Primeiro-Ministro tentou ignorar completamente o caso do seu Ministro da Administração Interna, apesar de todos os portugueses saberem as suspeitas graves que existem, mostra como não é um governo livre, como não é um Primeiro-Ministro livre e como não combate, como não mostra combater os conluios, a corrupção e a falta de transparência. Nós precisamos de um governo que vá no sentido contrário. Os exames, o caos na educação, completamente ignorados. Temos um Primeiro-Ministro que vive noutro mundo, que olha para o país e não o consegue ver, porque não sabe de que é que está a falar. André Ventura, presidente do Chega, num vídeo ontem enviado às redações. Pelo menos 20 pessoas morreram depois de um sismo que atingiu a Indonésia, magnitude 7.7 na escala de Richter, um terremoto que teve epicentro a 68 km a noroeste da cidade de Ende. A Agência Nacional de Geofísica na Indonésia pede aos residentes para se manterem afastados das praias e das margens dos rios. O terremoto causou danos graves e o colapso de vários edifícios. A televisão local mostra também imagens de danos em hospitais e de vários doentes que tiveram de ser retirados por precaução. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, seguiram-se 3 réplicas de magnitudes 5.9, 5.6 e 6.1.
20 pessoas morreram, é o último balanço das autoridades de Indonésia. É uma notícia que vamos continuar a acompanhar. Estão hoje mobilizados em Ceuta cerca de 1.600 agentes da autoridade. É a resposta a um apelo que surgiu nas redes sociais para uma nova tentativa de entrada de imigrantes em Ceuta e também em Melilla, por via marítima. Falamos de cerca de 900 agentes da Polícia Nacional e ainda 700 da Guarda Civil Espanhola. Marrocos também destacou cerca de 3.000 polícias para vigiar estradas e acessos às fronteiras. O objetivo é evitar uma situação como a que ocorreu no final de julho, onde mais de 70.000 pessoas entraram em Ceuta, a NATO, e pelo menos 82 acabaram por morrer. Donald Trump admite declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos, hipótese levantada pelo presidente norte-americano durante um discurso ontem à noite em Nova Iorque. Trump diz que está apenas à espera da derrota do Irão para avançar com esta decisão. E assim que terminarmos de derrotar o Irão, que está a ser esmagado, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Essencialmente é isso que ele é. E depois temos o bloqueio. Nenhum navio passa, a menos que nós o autorizemos. Foi o que disse ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num comício do Partido Republicano em Garden City. Admite declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos. Arranca hoje a penúltima etapa da Volta a Portugal em bicicleta, de luto, depois da morte de Finlay Darling. O ciclista britânico de 19 anos perdeu a vida durante a etapa de ontem, depois de ter chocado contra um caminhão que seguia em sentido contrário. O diretor desportivo da NSN Development Team, a equipa de Finlay Darling, anunciou que vai abandonar a Volta a Portugal, mas a competição continua. Hoje os corredores percorrem cerca de 142 km entre Paredes e o Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Mondim de Basto. Alexis Guerrin veste a camisola amarela à partida para a tirada, com 47 segundos de vantagem para o colega Artem Nish, vencedor das últimas 2 edições da Volta a Portugal. Rui Borges admite que a equipa do Sporting está a atravessar uma fase de desconfiança. Os Leões tiveram de sofrer para ganhar ontem a equipa do Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães no estádio José Alvalade. 3-2 foi o resultado final. Perante a discrepância que aconteceu entre a primeira e a segunda parte, o treinador do Sporting diz que a equipa está a apresentar dores de crescimento. Acaba por ser um bocadinho dores daquilo que é as mudanças que tivemos, dos jogadores que temos. Uma primeira parte bastante exigente, uma segunda onde lá está, acabamos por perder alguma energia, não dá para mudar 10 jogadores. Por isso são dores que vamos ter. Não há como fugir a isso. Agora temos é que rapidamente perceber de que forma é que podemos melhorar isso ou minimizar nestes momentos o que é esta perda de energia e depois que passa a uma falta ou uma desconfiança individual e coletiva. Acredito que isso passa até pelo que foi a primeira jornada também. Reação do treinador do Sporting depois da vitória sofrida de ontem frente ao Vitória Sport Clube na segunda jornada do campeonato. De lembrar que na primeira jornada os Leões empataram frente ao Estrela da Amadora. Hoje entra em campo o campeão Flóculo do Porto, visita o terreno do Rio Ave e Francesco Farioli admite que o Flóculo do Porto pode vir a enfrentar dificuldades como aconteceu na temporada passada. É uma equipa com variabilidade e continuidade no trabalho. Tem jogadores com qualidade e, é claro, nunca é fácil ir jogar a Vila do Conde. É um estádio difícil, onde na época passada tivemos um arranque muito forte, mas depois, especialmente na parte central do jogo, baixámos o nosso nível e cedemos algumas oportunidades. Por isso, muita atenção, muito compromisso e o desejo de continuar a nossa caminhada. O Rio Ave Flóculo do Porto é para acompanhar numa emissão especial da Rádio Observador que começa depois das 8 da noite. O jogo é às 8h30. Para hoje estão marcados mais 2 jogos da primeira divisão de futebol de Portugal. Alverca Estrela da Amadora acontece às 3 da tarde e o Académico Viseu Santa Clara às 6. Este programa tem o apoio de BetClick.